Deixa eu virar um pouquinho mais para cá. Então, dia 2. Vamos lá para a nossa mesa 4. A mesa propõe um diálogo entre memórias de vida de pessoas entrevistadas para o livro e uma especialista da área de patrimônio cultural. A conversa abordará a importância da escuta oral e da história vivida como parte do patrimônio imaterial de Bento Gonçalves. Eu gostaria de convidar, então, a Flávia Aparecida Nunes, filha de Eva Terezinha Fagundes Nunes e Antônio de Jesus de Nunes, mestre em Ciências e Tecnologia de Alimentos. Atua com formação, gestão e desenvolvimento de lideranças. Diretora da Aptidão, representante da FUNAFRO e integrante do Bento Mais 20. Foi uma das entrevistadas do projeto Registro da Cor, contribuindo com a memória da população negra de Bento Gonçalves. Gostaria também de chamar Daniel Almeida, filho de Elete Brair Albuquerque e Ivo Valdir de Almeida, coreógrafo, professor de danças urbanas e diretor de movimento. Atua como pesquisador de culturas e movimentos urbanos, articulando criação artística e formação. Foi uma das pessoas entrevistadas do projeto, contribuindo com a memória da população negra de Bento. E também a Lisandra, filha de Nilza da Cruz Barbosa e João Macedo, doutora de História pela UDESC. Atua no campo do patrimônio cultural e das políticas públicas. Analista de cultura na Fundação Catarinense de Cultura, trabalha com patrimônio imaterial, com foco em saberes, artes e religiosidades de matriz africana, afro-ameríndias e afrodiaspóricas. Bom dia. Gostariam de dar uma palavrinha? Pode ser por você, Flávia? Sim. Então, bom dia. Gostaria muito de agradecer pelo convite. Ficamos muito felizes, né, eu e minha família, em poder participar desse projeto, que ele é tão importante para a nossa região, para o nosso estado, para o Brasil. Né? Falar da nossa cor, falar da nossa história, eu acho que em um momento em que muitas vezes a gente é esquecido, negligenciado, ou simplesmente as coisas acontecem como se nós não existíssemos. Então, mostrar que sim, o negro teve participação na história de Bento Gonçalves, da Serra Gaúcha, né, aqui do Rio Grande do Sul, e como que foram, né, esses dias trabalhados de luta desses nossos antepassados, desses nossos pais, avós, né, de como que eles trabalharam até chegar, né, na nossa geração. Então, muito obrigada e parabéns pelo projeto. Bom dia, como já foi apresentada, Lisandra Pinheiro, venho de Florianópolis, apesar de ser, né, nascida no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, mas residindo lá há quase 30 anos. Historiadora, enfim, né, e servidora pública, e também sou uma pessoa pertencente à comunidade de axé, comunidade de terreiro. Então, a minha fala hoje, ela vai cruzar esses caminhos, né? Então, vou trazer as minhas experiências passam por essas encruzilhadas, nesses caminhos que se cruzam. E a ideia é de uma forma bastante tranquila, mas também já me colocando aqui no lugar de que, às vezes, eu sou muito prolixa, eu falo muito, e as ideias, às vezes, como a gente quer falar muito e com pouco tempo que esse tipo de conversa, de roda de conversa nos proporciona, e não uma crítica, mas é que é o mesmo formato, e quando a gente quer falar muito, a gente acaba atropelando as coisas. Então, já me coloco até numa defensiva para dizer, caso algo não flua da maneira como eu gostaria que fluísse, se ficar alguma dúvida, fico aberta depois para as perguntas, enfim, uma troca. E está sendo muito gratificante. Eu gostaria muito de agradecer, né, ao 20 de novembro por essa oportunidade de estar aqui, as pessoas que estão organizando este evento. Não vou citar o nome de ninguém, com exceção do Lucas, que foi a pessoa que pessoalmente me fez o convite. E também a minha trajetória com o Lucas, ela não é muito extensa, mas esse pouco tempo me proporcionou muita troca de conhecimento, inclusive pela oportunidade que eu tive de orientar o TCC, que originou o livro, né,
e de ver a construção desse projeto tão lindo, tão bacana e tão necessário nessa região, né? Tem pretos no Sul e nós estamos aqui para provar isso e ampliar essa conversa, essa discussão, afirmar para que a gente possa, através do nosso olhar para o passado, para a nossa história, poder ampliar as possibilidades de futuro e deixar para os nossos, né, para o futuro, um legado de que nós existimos e resistimos, como, né, é uma frase clichê, mas ela é muito presente, muito necessária, que a gente que a gente replique sempre. Por enquanto é isso. Bom dia. Peço licença, com todo respeito a todos, para dividir um pouco de algumas falas e memórias, muito importante, e poder compartilhar com vocês todo um processo, uma construção, uma batalha que a gente travou há muito tempo para que hoje a gente pudesse ter uns caminhos um pouco mais brando, né? Porque a batalha ainda continua, né? Então, vamos compartilhar um pouquinho do nosso conteúdo, né, das nossas histórias, nossas vivências. Estou muito feliz, muito obrigado ao Lucas. Cadê o Lucas? Parabéns, obrigado à Sociedade 20 de Novembro também por sempre abrir espaço, as portas para a gente ganhar voz, né, importante. E eu acho que é isso. A minha primeira pergunta, então, vai para o Daniel e a Flávia. Quando o Lucas procurou vocês para dar a entrevista, qual foi o primeiro sentimento? Vocês tinham a dimensão de que a história da família e de vocês eram a história que Bento Gonçalves ainda não tinha escrito? Bom, num primeiro momento foi aquele impacto. Nossa, uau, né? E a gente tem que parar e pensar o que aconteceu. Eu, primeiramente, conversei também com a minha mãe, né? E, assim, por mais que eu já tivesse ouvido essas histórias, né, desde pequena, quando tu para realmente para prestar atenção nos detalhes, tu começa a ver a grandiosidade, né, que foi todo esse trabalho, toda essa luta deles. Então, assim, eu fiquei bem chocada no primeiro momento, né, mas feliz em poder contribuir, porque às vezes a gente pensa assim, a minha história é a minha história, né? Quem que vai ficar sabendo? Agora, quando tem um projeto como este, várias pessoas vão ouvir a nossa história, vão ver nossa história e também podem dizer assim, aconteceu isso com ela, comigo também, se espelhar e dizer, nossa, chegaram nesse tal ponto, eu também vou chegar, sabe? Então, assim, acaba sendo um incentivo e uma força de dizer, vamos lá, vai dar certo. Então, eu fiquei muito feliz disso. Quando eu recebi o convite, né, o primeiro contato com o Lucas, na verdade, demorou para cair a ficha, assim, porque a gente vem de uma constância tão intensa sempre de busca por representatividade, por pertencimento a algo ancestral, né? Não só culturalmente falando sobre dança urbana ou movimentos e culturas urbanas, mas num todo, né? A gente passa a não... Eu falo por mim, né? Não tinha o entendimento da grandiosidade, da importância que é estar falando e representando, em primeiro momento, a minha história, a minha família, né? E, claro, sentei e conversei também, né? Disse, e aí, mãe, o que tu acha, né? Será que a gente deve se expor de tal forma? Porque já, na cidade, a maioria das pessoas já me conhecem aqui, né? E devido ao meu trabalho, mas existe uma outra figura além do artístico, que é o ser humano, né? Então, as dores, as lutas, as renúncias, né? E isso é diariamente algo que me acompanha desde criança, né? Eu também sou do axé, né? Vivo o axé, né? Tenho uma casa de santo, inclusive. E então são vários pontos, são várias histórias, são vários Daniéis, vamos dizer assim, né? Que traz muita história, muita coisa que talvez antes eu não teria dado tanta importância, né? Não teria colocado tanta energia, disposto tanta energia. E hoje eu acho que
é extremamente essencial para a gente. Agora uma pergunta para a prof. Opa. Vou usar esse. Prof, no campo do patrimônio imaterial, costumamos dizer que quando um ancião morre, uma biblioteca arde. Como o trabalho de escuta oral, como o feito nesse livro, ajuda a preservar o que os monumentos de pedra não conseguem contar? Então, essa questão do patrimônio, ela é muito, como é que eu vou dizer, delicada, se as pessoas, vou falar um pouco enquanto técnica, assim, né, uma pessoa que trabalha na área, na gestão ali do patrimônio, porque se a pessoa não está sensíveis a essas particularidades na construção das narrativas, que não são as narrativas oficiais, ela acaba só reproduzindo os discursos racistas, né? Então, há um apagamento. Então, assim, quando historiadores, profissionais nessa área de patrimônio que precisam dar conta desses processos, por exemplo, os processos que chegam lá na Fundação Catarinense de Cultura, né, onde eu trabalho, por exemplo, quando chegam esses processos, de que forma a gente vai olhar, analisar aqueles processos de uma forma sensível, de colocar de uma forma até como empatia, para que a gente não coloque a nossa, muitas vezes, a interpretação, principalmente daqueles que não têm a vivência, né? Eu, como uma mulher negra e de experiência, bem de uma família negra, e que tinha ali já desde a criança, não muito, porque era uma outra geração, mas a minha conscientização, digamos assim, racial, se é que pode falar dessa forma, ela veio um pouco tardia, ela veio mais na parte da faculdade, na época da faculdade, enfim, e mesmo assim de uma forma muito lenta, né? Então, a gente não tinha essa percepção de, estou sofrendo racismo, é depois de adulta que fui entender que lá na infância, não, sim, sofri, enfim, essas coisas, né? Mas para dizer que, da minha parte, a gente ainda consegue ter essa empatia, consegue ter esse outro olhar, mas uma pessoa, por exemplo, que trabalha na gestão, que não passou por essas mesmas experiências, se ela não tiver essa sensibilidade de entender que a oralidade ela é muito importante para as populações negras, populações indígenas, que é a forma, por onde nós resistimos, porque não sobrou nada, né? Entre aspas, né? Eu vou colocar muito entre aspas, porque não sobra nada de palpável para a gente. E, inclusive, um exemplo disso, de como as questões da oralidade, como essa... não só a questão da oralidade como uma forma de documento para nós, que acaba sendo, no campo da historiografia, ela acaba servindo de documento para a gente, existe inclusive o campo da história oral, mas também existe uma outra questão que é a tradição oral, que são as tradições das comunidades, né, eu vou ser meio redundante aqui, mas as tradições das comunidades tradicionais, né? A forma como isso é a base de toda a transmissão do conhecimento, que aí vai também de encontro àquela ideia de que só a escrita, só o que está registrado enquanto escrito é o que vale, o que muito tempo perpetuou, inclusive, no campo da historiografia como fonte documental, né? A oralidade e a tradição oral, ela é fundamental para que a gente consiga trazer à tona essas histórias que foram silenciadas, né? E um exemplo disso, até ontem, na fala da professora Geruzzi, quando ela falou da questão da genealogia, e depois até conversei com ela, que eu trouxe um exemplo da minha própria pesquisa, né? Assim, eu estou há uns 2 a 3 anos, talvez um pouquinho mais, enfim, né? A gente não tem com precisão, assim, buscando a genealogia da minha família, principalmente da parte materna, que é do Rio Grande do Sul, consegui avançar um pouco, mas eu estou esse tempo todo esbarrando em várias barreiras, e aí é onde a gente tem que buscar toda a configuração histórica daquele momento, como é que eram produzidos os documentos daquele momento, como é que era pensado. Só para dar um exemplo, assim, né? A questão dos registros de batismo, por exemplo, né? E aí foi, inclusive, uma grande barreira que eu tive, chegando lá no meu tataravô, se não me engano. Quando eu fui buscar a mãe dele, estava como Clemência, escrava de fulana de tal, e aí, inclusive, aonde eu soube que veio o sobrenome Pereira, que é um sobrenome da família, que pelas gerações já parou na minha avó, o nome de solteira dela era Pereira da Cruz, depois ela casou, virou da Cruz Barbosa, né? No caso, o nome da minha avó é Eunice. E só que a família dela, como era Pereira, porque eu descobri que a Clemência, lá inclusive no Family Search, que é um site de genealogia gerido pela igreja...
É conhecido como a Igreja dos Mórmons, mas ela tem outro nome, me perdoa que agora não veio à mente. Mas, enfim, essa é um site que é acesso gratuito, a gente consegue ali buscar. Só que para as populações negras, populações indígenas, sempre vai esbarrar nesse problema. Por quê? Aí tem que ter o feeling ali da pesquisa de entender que naquele contexto, quando a certidão de batismo colocava como filha natural de fulana de tal, e aí está lá escrava de fulana, aí a pessoa lá, a escravocrata lá tem o nome completo, e aí você começa a deduzir, então ela teve, aí no meu caso, né, a Clemência teve um filho chamado Belarmino, que teve o Belarmino, que depois virou o Belarmino Pereira, que depois casou com a Marcolina, teve a Luísa, teve a avó Georgina, que aí agora eu chamo carinhosamente de avó, que eu chamo todas de vó agora, de avós, né? Então teve a avó Georgina, que teve a avó Anice, que teve a minha mãe, Nilza, e ela chegou até mim. Mas assim, até chegar nisso e eu falo com muita emoção, porque foram 3 anos. E aí eu acho tão interessante que na ocasião, conversando com um colega meu, que é branco e que tinha uma noção de que a família dele era açoriana, porque em Florianópolis tem muito isso, né? A valorização de uma cultura. Aqui em Bento a gente tem a valorização da cultura italiana. Em Florianópolis é essa supervalorização da cultura açoriana, né? Então, e aí eu disse, não, vamos lá, conversando com esse amigo, eu te ajudo ali, vamos dar uma olhadinha rapidinho aqui no Family Search, tu faz o teu cadastro e eu te ajudo aqui. Eu sempre gosto de dar esse exemplo porque é muito engraçado. Eu levando 3 anos para chegar numa 4ª ou 5ª geração da minha família, ele, em meia hora, 40 minutos, ele chegou na 8ª geração lá nos Açores, só com sobrenome. E é isso. Então, assim, para vocês verem as dificuldades que a gente tem. E não é assim, vitimismo, porque os pretos estão sempre chorando, porque é tão enraizado, é tão estruturado que tudo é feito para nos silenciar, para apagar a nossa história. Eu não sei se eu posso ir avançar um pouco, porque eu queria avançar um pouco aqui nas coisas que eu trouxe, claro, sim. Mas eu não sei se você vai fazer mais algumas perguntas. Tenho algumas sim, mas pode. Tá. Porque daí eu só queria ir nessa linha de raciocínio do porquê que eu entendo que ao mesmo tempo tem essas dificuldades, mas eu queria que a minha fala, não sei também se eu respondi a pergunta, mas a minha fala, eu queria tirar um pouco dessa coisa do peso que a nossa história já tem. Porque quando a gente se volta para uma história, né, aí no campo da história, por exemplo, que a produção do conhecimento ela é feita para registrar sempre a história dos vencedores, dos colonizadores, enfim, da branquitude em si. E aí, como o sistema ele é tão brilhantemente colocado de uma forma que ele é apagado em diversos níveis. E por que eu digo isso? Aí, de novo, né, porque a gente sempre passa a partir das nossas histórias, das nossas experiências, né? Eu, quando fiz faculdade, depois resolvi, alguns anos passaram, resolvi fazer mestrado e depois o doutorado. Eu fiz as leituras obrigatórias das disciplinas e também aquelas leituras com prazo, que a gente lê porque tem que cumprir prazo e fazer os trabalhos e construir a tese, no caso do doutorado, né? Mas eu só fui encontrar o que eu queria mesmo, que eu busquei nesses cursos todos, eu só fui encontrar depois que eu terminei o doutorado em 2018. Por que eu digo isso? Na pandemia, enfim, né, todos nós buscando ali coisas para passar o tempo, para não enlouquecer com tudo aquilo que era inesperado e a gente, quando se depara com o inesperado e com aquilo que nos assusta, que a gente não sabe o que vai acontecer, uma pandemia acontecendo e a gente buscando coisas para dar uma acalmada no coração e passar aquele tempo mesmo, né? Eu, por exemplo, né, trabalhando em home office, então, enfim, todo um reajuste ali da organização da vida. E aí era uma época, vocês devem lembrar, muitas lives, muitas coisas, então fui me deparando com algumas lives de professores e uma em especial me chamou muita atenção, que é a professora Aquila Hauia, ela é historiadora também. E hoje até eu não acompanho tanto mais o trabalho dela, mas naquela época as lives que ela fazia, as lives foram fundamentais para eu buscar outras leituras. E, inclusive, uma das críticas que ela fazia era isso. Eu estou tentando trazer aqui para vocês, ela dizia isso, né? Tentando trazer para vocês outras leituras, porque para vocês verem que a coisa é tão estruturada que tem muita gente produzindo conteúdo que trazendo essas outras possibilidades de história, né, para romper com aquilo que a Chimamanda Adichie fala que é o perigo da história única, então para trazer outras possibilidades de história mas que elas são silenciadas. Por exemplo,
Há muitos pesquisadores, eles, na hora de publicar os seus artigos, os seus livros, ou simplesmente são negados, as grandes editoras não querem, porque vai esbarrar naquela história que é contada oficialmente, que é transmitida, né, de uma forma oficial para perpetuar essa supremacia da colonização, da branquitude, enfim. E essas outras histórias que trazem a grandeza, por exemplo, do povo negro, as invenções, as criações, as histórias dos grandes impérios, por exemplo, né, elas simplesmente, essas editoras, elas não querem saber, então não são publicadas. Então, ou quando são publicadas na língua provavelmente original dos pesquisadores, ou em inglês, ou em francês, no caso de um exemplo que eu vou trazer aqui, e eles não chega, o grande público não tem acesso, né? Então, se a gente não for por essas entrelinhas e buscar essas leituras, a gente acaba sempre lendo mais do mesmo e achando que a nossa história, por exemplo, na diáspora, só começa na escravidão. Que é a história de sofrimento, é isso, é sim, não estou invalidando, minimizando essas histórias, mas é para dizer que nós temos uma história tão grandiosa que a gente remonta, por exemplo, ao que é um pesquisador que eu me deparei nesse período dessas pesquisas pós-doutorado ali na pandemia, que é polímata, né, o historiador, físico, filósofo Cheikh Anta Diop, senegalês, que em 74 ele defendeu numa conferência, acho que do Cairo, vários egiptólogos brancos que defendiam que os egípcios, né, os antigos egípcios eram brancos, ou eram, pelo menos, né, uma pele que não era negra, e ele foi e provou por A mais B que não, que os egípcios eram negros porque a origem da humanidade é em África, logo, pele negra, e sustentando por vários aspectos. Então, ele teve que se especializar em várias disciplinas, em várias ciências, para provar como que num calor de sensação térmica de 40 graus, pessoas com a pele branca por causa da melanina, que vai proteger a pele, a forma como foram construídas as pirâmides, foram feitas por pessoas e não por alienígenas, como muitos gostam de defender, por exemplo, sabe? Então, assim, ele foi fundamental, inclusive hoje tem várias pessoas que bebem nessa fonte, ele deixou um legado imenso, e eu admiro muito, apesar de ainda não ter conseguido ler todas, porque, inclusive, agora que está tendo algumas editoras brasileiras que estão traduzindo algumas obras, inclusive algumas independentes. Então, por exemplo, movimentos panafricanistas que lançam editoras independentes que trazem daí a leitura, a tradução desses livros, né, para a língua portuguesa. Então, agora, nesses últimos anos que a gente tem percebido esse movimento. Mas, até um tempo atrás, era muito difícil de encontrar essas leituras de um modo fácil. Você tinha que aprender outro idioma, né, ou pedir para alguém traduzir, enfim. E tem também o perigo da tradução, porque daí tem outros aspectos que é da linguagem em si, né? Como é que você vai traduzir isso de uma forma que consiga entender realmente o que a pessoa está escrevendo ali, o que ela quer dizer. Então, assim, tem vários aspectos, né? Mas de tudo isso que eu gostaria de dizer é que a gente precisa buscar, e é difícil, mas a gente consegue encontrar pessoas que conseguem trazer essas pesquisas, essas experiências para a base. E aí e entender também que existem outras formas de produção do conhecimento, outras formas epistemológicas, como o pessoal da academia gosta de dizer, né, de produção desse conhecimento, essa transmissão de conhecimento que não é só pela escrita, né? Porque, por exemplo, outro aspecto, né, que aí não só o Cheikh Anta Diop, mas outros pesquisadores, tem o historiador George James também, que acho que foi nos anos 50, ele publicou uma obra chamada Legado Roubado. E ele basicamente diz que a filosofia grega, que é tida como berço filosófico da humanidade, é a filosofia egípcia roubada. E ele usa esses termos. E nós tivemos também, infelizmente, nos deixou cedo, ela era, se não me engano, atriz, bailarina, a Zenaide Zen, que tem trechos, inclusive, numa entrevista dela naquele Provocações com a Janra, né, se não me engano, enfim. E ela fala de uma forma muito enfática, assim, né? Ela estava buscando aqueles conhecimentos do Egito Antigo, ou de Kemet, no caso, terra dos homens pretos, terra negra, né, na tradução livre, aonde ela trazia, a partir dessas leituras também, dizendo que ali era o berço da humanidade, o conhecimento filosófico, e ela fala também de uma forma muito, muito, muito assertiva, né? Diz, não, os gregos piratearam sacanamente, ela fala isso, tem no YouTube, enfim, né? A forma como ela fala. Sacanamente piratearam a filosofia egípcia, porque vários filósofos naquele período e matemáticos, enfim, né? Alguns cientistas ali ficaram muitos anos no Egito e levaram isso, mas por que sobreviveu? Sobreviveu porque a língua egípcia antiga depois
se não fosse ali depois os coptas e tal, e depois a Pedra de Roseta, que foi descoberta em 1800 e alguma coisa, eu sou uma pseudo-historiadora, gente, porque eu sou péssima para data, tá? Então, assim, tem coisas que às vezes eu não guardo. Mas, enfim, ali em 1800 foi descoberto por um francês, se não me engano, aí conseguiu traduzir alguma coisa, aí conseguiram entender um pouco a questão dos hieroglifos, né, hieróglifos, enfim. Mas muita coisa sobreviveu também porque foi traduzida para o grego e aí sobreviveram essas leituras, porque daí, só que o quê? Não tinha ali autoria, né? Os gregos que trouxeram todos esses sistemas filosóficos, mas muita coisa está ali na base da escola de mistério egípcia, né? Ou quemética, enfim, né? Enfim, isso são alguns dos aspectos para a gente entender o quão grande é a história do povo negro, se a origem da humanidade e depois pelas migrações que foram dando origem às outras, porque o Cheikh Anta Diop também defendia a origem monogenética da humanidade, enfim, né? Então, nasceu em África e aí pelas migrações é que foram se configurando pelas adaptações biológicas outros, né, fenótipos, enfim, né? Mas os grandes impérios africanos, então, assim, quando a gente vai buscar essas outras histórias e entendendo a influência disso, inclusive para chegarmos hoje na diáspora, é que a gente entende que, pera lá, tem muita coisa que nos omitem, tem muita coisa que eles fazem de propósito mesmo para que a gente não saiba. E aí, quando a gente vai, por exemplo, estudar história no ensino fundamental, e aí você começa lá, ou até mesmo no ensino médio, e aí você começa a se diminuir na cadeira, como muitas vezes eu me diminuía quando a gente só se identificava na parte da história da escravidão e se achando os piores do mundo, porque como é que nós nos deixamos escravizar? Como isso, como aquilo? Porque nós éramos reduzidos a coisas. Porque... Mas o que tinha por trás disso, né? E aí vem os vários discursos paralelos que não preciso nem esmiuçar que mas os negros também escravizavam tudo. Outras histórias, outros sistemas, outras formas de pensamento. Então, quando a gente se depara com outras formas de pensamento, né, e a gente respeita essas outras cosmopercepções, e que aí eu já vou finalizar, porque daí chegamos aqui na diáspora, se a gente não tiver sensível a essas outras histórias que não nos contam, a gente acaba reproduzindo, como eu já falei. Então, assim, a gente acaba sustentando, inclusive, a lógica colonial, a lógica que ainda, o fantasma do colonialismo ainda nos persegue, né? Então, essa lógica colonial, essa lógica embranquecida, eurocentrada, que acaba se tornando a base de todo o apagamento, de todo o racismo, ou os racismos que a gente sofre, né? E aí, para concluir mesmo, né, pelo menos esse primeiro momento, a questão do patrimônio ela é fundamental para a gente entender, porque também tem aquilo que é os registros que nós temos, inclusive, né? Inclusive, muito recentemente eu soube que o IFAM ele pretende tombar o monte lá perdão, que agora me veio, fugiu o nome, mas dos porongos, né? Onde teve o massacre dos porongos, questão dos lanceiros negros, eles estão concluindo lá o processo e vão tombar aquele espaço, né? Assim como nós temos outros registros de culturas, manifestações culturais negras, né, afrodiaspóricas, que foram registradas, os ofícios das baianas do acarajé, o capoeira, enfim, nós temos a samba de roda do recôncavo baiano. Aqui no sul a gente realmente tem pouquíssima coisa registrada, porque tem também os tombamentos e registros nas esferas federal, estadual, que é no caso onde eu atuo, e as municipais também, né? Então tem muita coisa que é registrada em nível municipal. Mas a gente precisa estar, né? Enfim, ser sensível a essas escutas, a essas falas, as histórias que não estão registradas, mas que são transmitidas oralmente, essas outras formas de perceber a vida, porque a gente todo evento que eu participo e que a gente conversa, a gente sempre se cruza, a gente sempre tem um ponto em comum. Então, as histórias aqui que vocês estão contando, aqui um pouco que vocês contaram, já me sinto contemplada, porque a gente se cruza, a gente passa pelos mesmos processos, porque esse apagamento ele é real, ele acontece no nosso dia a dia, e as nossas estratégias de sobrevivência acabam sendo semelhantes, né? Então, é isso que é interessante. E aí, estou falando já meia hora que eu ia concluir, mas agora eu vou concluir mesmo. Para finalizar mesmo, um dos processos que até eu queria trazer para vocês, que a gente está em processo de registro, e a gente está na parte ainda da primeira parte da análise, né? Lá em Santa Catarina, que é o registro do hip-hop catarinense. Ele já foi registrado em alguns estados, eu acho que, se não me engano, em São Paulo, não sei se Rio de Janeiro chegou também, Brasília,
não sei se aqui no Rio Grande do Sul também, mas enfim, a gente sabe que tem movimentos muito fortes no Brasil todo. E qual é o problema que a gente esbarra, inclusive na própria gestão, né? Mas o hip hop, sim, nasceu nos Estados Unidos, no Bronx, anos 70, ok? É uma linguagem recente? É recente, ok? Mas e a dinamicidade da questão? E o que está por trás disso? Que, por exemplo, para mim, o hip hop é o maior exemplo, assim como também os clubes negros, que são um pouquinho anteriores, mas que eles também caminham nesse movimento, eles são, para mim, o maior exemplo de uma cultura diaspórica. E aí a gente pega, por exemplo, no contexto das Américas mesmo, né? Porque vem dos Estados Unidos, mas é uma coisa que é importada. Como é que a gente vai dizer que é patrimônio nacional? É patrimônio brasileiro? Como assim? Se é algo que veio de 50, 60 anos atrás para cá, né? Como assim? Não, porque existe uma outra coisa por trás que faz ele ser relevante, torna relevante, porque é uma linguagem que está imbricada nas experiências do povo negro. Então, independente de ser aqui nos Estados Unidos, e aqui há uma adaptação, obviamente, para as nossas vivências, porque daí vai cruzar com os outros elementos que a gente tem que são um pouco mais antigos, a própria capoeira, o jongo, o samba, né? As próprias religiosidades de matriz africana. Você, por exemplo, vê muitas rimas que vão remeter, por exemplo, aos terreiros, né? Pelas experiências, dependendo de quem está ali rimando ou dançando, enfim, vão trazer nessa linguagem corporal também elementos daí das experiências locais. Mas ela passa por essa linguagem que ao mesmo tempo ela é única, mas ela é singular dependendo do contexto que ela está, né? Então, é isso que faz ela ser especial e ela pode ser, sim, patrimonializável. Mas se ela esbarrar num gestor ou num técnico que está com aquela visão da história de que isso não é cultura, aí que também tem aí o preconceito, as questões políticas que vão dizer, não, mas é marginalidade porque ela é da periferia, é só bandido que dança, que toca, que canta, né? Então, assim, aí uma série de preconceitos que fazem com que seja visto de forma marginalizada. Então, de novo, a gente precisa estar sensível, enquanto técnicos, enquanto profissionais, e aí a qualificação desses profissionais que vão atuar no campo do patrimônio, assim como também a gente teve falas muito potentes ontem no campo da educação antirracista, então professores. Então, esse cruzamento também, que nós temos um campo também que é a educação patrimonial. Como é que nós vamos levar isso para as crianças, para as escolas, para os adultos também, né? Educação em vários níveis, né? Independente da faixa etária. Como é que a gente vai levar isso também? Por que a gente precisa cruzar? A gente precisa ter estratégia, porque ontem também foi uma pergunta, né, lançada para a mesa sobre educação antirracista. Como é que a gente vai ter estratégia se a gente esbarra em vários problemas, inclusive esses de ordem política, de ordem de preconceito, de racismo mesmo? Mas o meu filho não vai escutar essas bobagens porque isso é coisa de bandido. Meu filho não vai escutar coisas de axé porque ele é de Deus, ele é de Cristo, ele é de não sei o quê. E aí, pronto, não querem nem ouvir, não sabem que existe uma outra visão que nem mesmo religião, se a gente levasse ao pé da letra, né, vou tentar fazer entender. Nem mesmo religião nós podemos tratar, por exemplo, as religiosidades de matriz africana. Por isso que a gente fala em religiosidades ou espiritualidades e não religião. Porque, por exemplo, um dos conceitos... prometo, vou encerrar. Mas um dos conceitos, por exemplo, da religiosidade de matriz africana é religare, tá? Religião é religare, latim, se não me engano, né? Também sou péssima com linguística. Mas, assim, religare. Se as religiosidades afro-ameríndias, inclusive, né? Afropintorâmicas, perdão. Se elas são basilares porque elas têm esse contato direto com a natureza, se as comunidades de religião de matriz africana, se os terreiros, ali eles já são criados, fundamentados na terra, todos os ebós, tudo que é feito tem relação direta com coisas extraídas da natureza, né, com objetos, com materiais, extraídos da natureza, com os elementos, ervas, toda a produção, inclusive outra polêmica também, né, a questão da sacralização animal, que é só uma questão de uma forma diferenciada de você saciar a fome da comunidade, né? Enfim, mas essa é uma questão que eu até deixo mais para frente, porque a gente sabe que é polêmico, mas enfim, toda forma de se relacionar com a natureza, né? Ela está ali implícita, e quem nasce num terreiro já nasce com todos esses conceitos ali enraizados. Se está conectado com a natureza, e se a natureza é Deus, por que eu preciso me religar?
Quem precisa se religar foram aquelas pessoas que passaram naqueles processos, por exemplo, do iluminismo, aonde o homem ele podia ir direto a Deus, ele não precisava mais de santos, e ele era superior à natureza, ele poderia controlar a natureza, aí ele precisa da religião para se religar, porque ele foi desconectado, ele é superior. E aí a gente tem Nego Bispo, por exemplo, que na Terra Dá, Terra Quer, o livro, né, aquele livro maravilhoso, inclusive, ele fala assim, nós pisamos, eu não vou lembrar exatamente as palavras, né, da escrita, mas enfim, nas nossas casas a gente usa o chão batido, lá com cocô de galinha mesmo, e com tudo que tem direito, porque a gente tem que estar sempre o tempo todo ligado com a terra, com a natureza. O povo do asfalto, que coloca um capeamento ali de asfalto porque não quer mais pisar no chão. Né? Então, assim, todas essas coisas que ele traz, esses elementos que ele traz, assim como o Ailton Krenak também, que são esses pensadores contemporâneos que nos trazem brilhantemente outras formas de pensar o mundo, e muitas vezes que a gente já pensa, mas que a gente às vezes não consegue traduzir, eles traduzem brilhantemente para a gente. Então, assim, se a gente não tiver sensível a essas outras propostas epistemológicas, essas formas de produção de conhecimento que são tão valiosas quanto aquela escrita registrada, que os documentos lá de trocentos séculos atrás, que são super estimados, super valorizados, se a gente não tiver sensível às escutas dessas pessoas, que as experiências trazem essa unidade cultural, como o Cheikh Anta Diop fala, né? É claro que ele fala num outro contexto, mas eu estou tentando trazer aqui uma forma da gente pensar. Se a gente não estiver sensível a isso, a gente não vai avançar. Então, a gente precisa olhar para trás, conhecer, é o Sankofa mesmo, né? Aquele movimento de olhar para trás para saber aonde vai. Né? Mas olhar para trás não só pelas dores do período escravista, por exemplo, não só pelo desapagamento, mas olhar a grandiosidade da nossa história, de que nós somos muito mais do que corpos que foram escravizados. Se a gente tiver essa sensibilidade, se a gente estiver realmente disposto a trazer isso para os nossos mais novos, a gente vai ter uma mudança efetiva. Talvez a gente não consiga ver a nossa geração, mas a gente precisa deixar plantada essa semente. E eu acho que é isso, senão eu vou ficar aqui o dia inteiro. Entre uma das tuas falas, me trouxe algumas memórias. Uma delas é quanto à minha... na minha fase adolescente, né? Então, eu não lembro se era na quinta, na sexta série, mas eu lembro os livros de história, onde tinham as figuras em preto e branco, né? Do nosso povo escravizado, e era normalizado. Isso tudo era normal, se passava de uma forma natural, né, falando sobre o apagão histórico-cultural, né? E hoje eu tenho um conceito diferente sobre, inclusive, acho que foi mudado, eu não sei, tá? Eu não tenho conhecimento, não tenho faculdade para dizer se foi ou não mudado isso, mas eu lembro que esses dias eu fiz uma reflexão com alguém, eu disse, gente, lembra quando a gente estudava como eram os livros de história, passaram por cima de tudo isso, né? E uma vez... falando sobre o axé, né? Eu digo, gente, onde é que está isso, essa parte toda? Também é parte da história, né? Se a gente for estudar, quem é historiadora, para me corrigir, você falou alguma... Mas vamos lá para o Afonjá, vamos lá, né? Vamos buscar um pouco mais sobre isso. Não é retratado, né? Os grandes pensadores, mestres, como tu citou alguns nomes, alguns eu não tenho tanto conhecimento quanto você, mas alguns nomes eu já ouvi, entende? Onde é que estão essas pessoas? Então, é uma coisa que eu já não me sentia naquele momento parte. Né? Está errado, né? E uma coisa que eu fui a uma cidade para um festival, fui convidado para um festival de dança, e num tempo vago que a gente teve, eu disse, eu quero fazer um tour, eu quero ir até a biblioteca. Gente, eu senti tanto orgulho, vou resumir toda a história, né? A pessoa que estava nos levando, né, nos levou até a biblioteca. Olha, aqui o primeiro livro escrito à mão no Rio Grande do Sul, a gente tem um deles aqui. E aí me contou a história do quilombo que existe nessa cidade também, me contou a história lá da Guerra dos Farrapos, a história dos lanceiros, eles têm muito registro nisso. É uma biblioteca e museu, é Lavras do Sul, tá? E aí... Ela contava com tanto orgulho, por exemplo, Daniel, aqui onde a gente está estabelecido hoje, antigamente era uma comissaria, onde embaixo, aqui no porão, eles prendiam as pessoas, né? Os negros eram colocados ali, quando pegavam pela rua depois de determinado horário, se pegavam consumindo álcool, ou se cometia qualquer outra coisa, entende? Mas a questão do orgulho não está nisso, a questão do orgulho está em ela trazer para a gente... Aqui foi feito o grupo dos morenos, onde teve uma luta muito grande, que a gente conseguiu vencer uma parte,
do preconceito. Então, era o clube. Gente, Rio Grande do Sul, Lavras do Sul, acho que é a cidade mais antiga do Rio Grande do Sul emancipada, se eu não me engano. Deve ter 200 e poucos anos de emancipação, segundo eles, tá? E então, os negros não podiam participar das festas que tinham no clube da cidade. E eles fizeram o Clube dos Morenos. Eu contei para algumas pessoas essa história, assim, emocionadíssimo, porque em determinado momento chegou um militar nessa festa que estava acontecendo, era um CTG. E não deixaram ela entrar. Disse, não, esse lugar tu sabe que tu não pertence, não pode entrar. Tá? Gente, eu estou replicando as palavras da historiadora que contou para a gente, né, nesse passeio e tal. Ele disse, não, mas, gente, tu tá maluco, ele é o militar da cidade, é um oficial da cidade agora. Né? Então, a partir daquele momento, ele resolveu fazer o Clube dos Morenos. Então, existia determinada festa e o Clube dos Morenos, que existe até hoje. Então, né, ganhou uma representatividade, uma repercussão muito grande na região. Achei necessário falar, porque é um lugar bacana, é uma história bacana que eu, pelo menos, penso, se eu sou da cidade, eu tenho as minhas referências, eu tenho as minhas histórias aonde eu posso me sentir pertencer. Né? Eu achei... Nessas tuas falas, a minha cabeça foi viajando, sabe? Talvez não tenha muito a ver com... Mas eu achei necessário trazer, né, essa experiência que eu tive, achei muito bacana. E essa questão da escola, incluso a disciplina de ensino religioso. Né? Nem sei se existe mais isso hoje, mas eu não fazia, tá, gente? Eu rodei, inclusive, na 5ª série por não frequentar. Minha mãe vai ver isso, mãe, me proteja, me defenda. Não, porque não tinha nada a ver comigo. Eu nasci dentro de uma casa de santo, né? A minha avó, né, era de religião, cresci com costumes diferentes. Essa questão de andar descalço, de entrar dentro de casa descalço, vai para a terra, menino, vai para a grama, vai sentir a energia, entende? Vai comer com a mão isso, é muito nosso, todo mundo comendo junto, no mesmo prato, com a mão, entre outros costumes. Né? Eu fui criado dessa forma, era chamado de bicho do mato. E, na verdade, não, eu não era o bicho do mato, não. Né? Ela estava passando para a continuação dela, né, todos os costumes, o qual ela foi ensinada pela avó, pela mãe. Né? Só que eu demorei muito tempo para entender e para aprender tudo isso. Né? E eu vou parar por aqui também, porque eu também falo bastante. Que aula! Sim, estou maravilhada. Enquanto a senhora ia falando, eu me lembrei quando eu me mudei para a cidade. E nessa de me conectar com Bento Gonçalves, achei muito lindo e acho muito lindo como o pessoal daqui tem a sua história. Minha família descende de italianos e vem de tal lugar, sobrenome. E eu perguntei para o meu pai, qual que é a nossa história? Né? Para minha mãe também. Ou de onde é que eu vim? Todos eles têm isso de cor. Como é que eu não tenho? E a gente começou essa busca também. A gente travou, eu e meu pai, principalmente, em Pantano Grande, quando a gente encontrou um livro de registros. E nesse livro, ali a gente não conseguiu seguir, porque foi muito forte. A gente encontrou a nossa família e o valor da nossa família. E a gente teve acesso às moedas, os réis, né? E a minha irmã, ali, foi muito significativa para mim, porque meu primeiro racismo em Bento foi através da minha irmã. Ela é branca. Branca, do olho puxado, cabelo liso, por conta da minha mãe, que é índia, mas ela é branca. E eu fui buscá-la um dia na escola e a monitora disse, chegou a cuidadora da Fernanda. E eu disse, não, eu sou irmã da Fernanda. Como tu é irmã da Fernanda? Sou. Mesmo pai e mesma mãe. E nessa noite, a gente jantando, ela pegou as moedas, lendo o livro, ela disse, pai, eu posso comprar minha família. Está aqui o valor dos meus antepassados. Está ali o nome nossa família está ali no livro e o valor. Um homem negro, alto, tantos contos de réis. Ali a gente travou. Ali eu disse, não, eu, como historiadora, não consigo prosseguir. É muito difícil. Mas agora eu posso dizer, eu sei de onde veio minha família, assim como o pessoal daqui sabe de onde veio a sua família. Uma pena que eu sei o valor dela, e eles não têm o valor como eu tenho, em questão de dinheiro. E quando eu encontrei o Lucas e vi o livro,
eu olhei assim, meu Deus, agora eu consigo me conectar muito mais com Bento Gonçalves. A memória, os registros e a identidade que o livro traz e poder levar isso para as escolas foi incrível. Ver nas crianças, nos adolescentes, eles se identificando, eles colocando num trabalho, numa folha A3, a identidade deles, da onde eles vieram, eles nos contando para mim, para o Bernardo, olha, minha família é tal, a gente veio de tal lugar, meu nome significa isso, não somente o sobrenome italiano, ou, enfim, outras culturas aqui da cidade, mas eles também se reconhecendo. E isso tudo, ouvindo vocês, é muito incrível. Flávia, gostaria de fazer algum comentário também? Foram tantas informações e, ao mesmo tempo, ia passando uma história, né? A história da nossa família, da nossa vida. E hoje, assim, aqui, eu fico imaginando, né, o quanto eles lutaram, né? Meu pai, minha mãe, meu pai veio de Caçapava do Sul, né? Então, chegou aqui em Bento Gonçalves, agora mais de 60 anos, 70 anos. Meu pai tem 83 agora. E a minha mãe também chegou de pequena, né? Então, não tem palavras para dizer o quanto as tuas palavras resgataram, né, todo esse histórico da minha família, e eu tentando imaginar, né, para chegar onde a gente chegou. O objetivo da minha família, dos meus pais, era que nós estudássemos. Então, eu tenho mais 2 irmãs formadas, né, e o quanto isso é importante. Então, muito obrigada por toda essa explanação. Gostaria agora de abrir para perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Gente, a gente falou muito aqui, né, sobre esse papel, acho que também, tanto das pessoas que ficam rememorando as suas histórias, e a gente consegue, então, criar algum tipo de registro, mas também do papel do Estado, assim, né, nesse processo todo, assim. E daí, nesse sentido, eu queria muito pensar aqui com vocês, né, e acho que a professora Lisandra já até tocou um pouquinho nesse assunto, assim, mas que tipo de política pública mesmo que a gente poderia ter instaurado, assim, para além de uma... para além daquilo que é normal, né, assim, que normal, digo comum, se falar sobre política pública para nós, né, que é as cotas, ou que é a inserção de uma lei, enfim. Eu queria entender e pensar com vocês como que tipo de política pública a gente pode pautar para a garantia, né, do hip-hop como um conhecimento e como um patrimônio brasileiro, ou das nossas memórias, como também, para além de registro, né, para que isso realmente entre na rotina escolar, mas também na agenda dos municípios, né, porque o que a gente faz aqui hoje é disputar a verba pública para tratar das coisas que nos é cara, né? Então, falar das nossas memórias, das nossas famílias é muito caro, porque é isso, né? A gente chega em regiões onde foram povoadas, né, por famílias europeias, né, que tem isso muito forte, né? E a gente também tem isso muito forte, a gente também busca a nossa ancestralidade de alguma forma, né? Então, acho que nesse campo do patrimônio a gente poderia e tem que ter políticas públicas, né, que garantam isso. Como que essa conversa poderia acontecer com o Estado para que isso entrasse na agenda dos municípios, né, para além de termos livros, né, enfim. Eu vou expor a minha opinião, o que eu entendo relacionado a isso, tá? Segundo as minhas experiências. Talvez para outra pessoa, com outro representante da cultura hip-hop, possa ter outra visão, mas o Daniel de Almeida. Tá? Eu acho que a gente é super organizado hoje em dia. A gente ocupa espaços que até 20 anos atrás era quase que impossível para a gente. E, com muita propriedade, eu posso falar que hoje alguns lugares e espaços ainda, para mim, são impossíveis. Uma forma que eu acho que seria muito importante para a gente chegar
a esse patamar, a esse nível que tu perguntou? Primeiro, estabelecendo diálogo de forma igual a todos. Não tratar qualquer pessoa como qualquer um. Por trás de uma pessoa existe uma história. Não sou, eu nunca, não gosto de me considerar dessa forma, me colocar nessa posição de ser, e o primeiro, você fez. A gente fez conforme dava, conforme podia na época, com o que tinha. Hoje é muito mais avançado. Hoje existe, claro, por várias razões globais e tecnológicas, se deu mais acessibilidade à comunicação, que é essencial, comunicação. Então, no momento que eu preciso usufruir de um espaço, ou de um auxílio, ou qualquer coisa que seja qualquer coisa que seja de cunho cultural, eu gostaria de ter o tratamento que talvez algumas pessoas tenham e eu não tenho. E eu não entendo por que eu não tenho. Eu não entendo por que eu não consigo sentar na cadeira, na mesma cadeira, olhar nos teus olhos, expor minhas ideias e não ser levado a sério. Entende? Eu tenho uma história nessa cidade aqui. Eu tenho poucas referências negras de dança. Eu tinha o Moa, mas o Moa era do contemporâneo, mas tinha o Moa. Ainda bem que tinha o Moa. Entende? Dentro do que eu vivo, hip hop, não tinha. Entende? E era muito difícil a gente ocupar espaços, era muito difícil. A maior incentivadora que eu tive não era política, era minha mãe, que fazia o trabalho dobrado para comprar o figurino da gente para a gente poder dançar. Que ia brigar para a gente poder dançar no palco, porque o que a gente fazia era dança de desocupado, que essas músicas de marginal, a roupa que a gente vestia na época era marginalizada, a fala era marginalizado. Entende? Até hoje, dependendo do lugar onde eu frequento, as pessoas me olham diferente, continuo sendo marginalizado. Mas isso é a parte, é a mesma coisa o Black Power da mulher negra, é a coroa dela. Entende? Nas premiações de festival, quando eu estou como jurado, eu não coloco a medalha nelas, eu respeito. Não posso tocar na tua coroa. Então tem a ver com representatividade, a minha roupa, meu jeito de falar, meu jeito de gesticular. Eu pertenço a essa cultura, eu vivo essa cultura dessa forma. Entende? Talvez por ser assim, às vezes eu não consiga ser levado a sério. Por trás disso, há muito conteúdo, há muita história, há muito estudo. Muito estudo, porque a gente tem que provar que é 2 vezes melhor sempre. Eu escuto essa fala desde criança. Tu tem que ser bom, tu tem que ser o melhor, tu tem que fazer, tu tem que buscar, tu tem que te doar, tu tem que se sacrificar. Então, é o que eu falei antes de estar no automático sem perceber aquilo que a gente representa às vezes, o que a gente está fazendo. Talvez eu não dê tanta importância para não entrar no mérito da vaidade, mas é difícil às vezes, entende? Todo dia ter que ficar provando, todo dia ter que estar buscando, todo dia ter que estar fazendo, sabe? Então eu gostaria às vezes também de ser levado um pouco mais a sério na hora de sentar, que eu não sou o preto da Bronx que dança hip hop. Eu sou o Daniel de Almeida, que tem uma história, que sou filho dos pais que você mencionou, dos avós que têm uma história, e tudo isso que você trouxe para a gente, né? Eu consegui construir algo, eu consegui estabelecer algumas raízes aqui. Eu não sou natural daqui, mas hoje eu pertenço, eu tenho família aqui. E tem algo mais que vai continuar, entende? Além daquilo que eu gosto de fazer. Então, eu não sei se tem a ver, mas para mim sim, que é uma coisa que eu posso falar por mim, porque as políticas públicas, elas existem. Elas estão para todos, né? Mas nem todos conseguem ser ouvidos até o final. Gostaria que fosse diferente. Não o Daniel de Almeida pelo hip hop, talvez só por ser o Daniel de Almeida. Olha, gente, eu passei isso uma vez para conseguir chegar aqui, né? Será que vocês podem me ajudar a seguir um pouquinho mais? Ou me ajudar não, porque parece que eu estou implorando algo que é um direito meu. Mas será que vocês podem também dar uma visão, dar um carinho diferente, vou usar essa expressão, dar uma atenção diferente? Porque eu continuo. Parece que eu me sinto, e ninguém pode tirar isso de mim, e também não quero que ninguém
não quero ofender, agredir ninguém também com as minhas palavras, mas é uma coisa que só eu sinto, entende? Mas parece que é imprimido. Não estou acusando, mas eu me sinto assim, com uma força para não continuar, para não seguir, né? Eu gostaria de receber os convites também na porta da minha casa. Eu gostaria de ter um aperto de mão igual do colega. Eu gostaria de ser olhado no olho igual ao colega. Eu gostaria que fosse convidado para uma reunião. Senta aqui, ó, vamos fazer isso. O que tu acha? Tu consegue mobilizar as pessoas? Porque tem outra coisa que eu vou falar agora. Parece que para a gente existir, tu precisa ter um espaço físico. Talvez hoje eu não tenha meu espaço físico, mas eu tenho um nome. Aí, às vezes, parece que tu não. Tu precisa ter um nome. Não precisa ter só o espaço físico. Gente, o que eu faço? Será que só o que eu faço, o que eu represento, não serve? Será que eu não tenho capacidade de juntar meia dúzia de pessoas e criar um trabalho para conseguir... E não é só uma coreografia, é uma fala. Talvez um protesto, talvez uma comemoração, talvez uma ideia, talvez um resultado de uma pesquisa com algo que tenha sentido, artisticamente que seja, entende? Mas também. Né? Então, é como você falou antes, eu vou me basear nessa fala. Parece que a gente está sempre se vitimizando, mas, na verdade, não. São poucas as pessoas que olham para a gente com empatia e realmente se importam com aquilo que a gente sente. Graças aos orixás, o axé me dá esse entendimento de como tratar as pessoas. De conseguir tratar a pessoa com empatia, com respeito, com dignidade, de dar a atenção que ela necessita até o final, mesmo que eu esteja esgotado. Então, de vez em quando, e artisticamente falando, eu acho que, pelo hip-hop todo, existem mais pessoas igual ao Daniel que não têm talvez o mesmo tratamento que eu acho que eu mereço. Não quero confete, porque eu não me acho melhor que ninguém, entendeu? Mas eu acho que eu tenho muito para doar e colaborar, contribuir, e principalmente com a sociedade negra. Eu não me vejo, com todo respeito, hoje em dia, com força para elaborar um trabalho, por exemplo, afro. Eu tenho todo o conhecimento para criar esses trabalhos, para fazer um espetáculo, para fazer a pesquisa de um trabalho todo, porque eu faço de outras etnias, como eu não vou fazer da minha? Mas é que a minha, às vezes, não vai ter a repercussão, ou o espaço, ou o carinho que eu estou falando tanto, atenção, que eu espero que tenha. Quando eu comecei a dançar, eu vou fugir um pouquinho, Lucas, é que eu estou limpando a minha alma. Quando eu comecei a dançar, e eu não posso negar a gratidão que eu tenho sobre isso, tá? Eu comecei a dançar assim, ó. Existia um grupo de folclore na cidade de danças étnicas, não era só dança italiana, tá? Era dança peruana, era dança grega, folclore no geral. Eu não lembro se tinha o nosso folclore. Eu acredito que não, tá? Mas ok. Entre a troca de intervalo desse espetáculo, tinha uma brecha. Entrava a dança urbana. Entrava a gente. Nós não entendíamos o que era dança urbana, nós não sabíamos o que era hip-hop, a gente copiava os movimentos que via, organizou com uma música que a gente escutava, né, comprava fita, botava no radinho e dançava na rua, ficava treinando na praça, quando a gente conseguia treinar na praça. Eu comecei assim. Então, foi uma coisa que me despertou algo que eu tinha e disse, olha, eu amo fazer isso, eu quero dançar. E aí tu vai buscar, enfim, nisso tudo vem 30 anos aí estudando, lutando, resistindo, né? Mas, para finalizar, então, Lucas, voltando à tua pergunta, né? O que eu acho é que eu acho que a porta tem que abrir igual para todo mundo. Esse sou eu, o meu pensamento do Daniel e pro hip-hop, porque tem muita gente na rua que não tem visibilidade, que faz o movimento acontecer, que achou através da cultura, que achou através da dança, da música, do grafite, da rima, entende? Uma maneira de não estar num caminho diferente. Tem muita gente que não tem voz, entende? Pode ter a voz aqui, no microfone, numa roda, talvez, num evento fechado, num evento onde não tenha uma foto, uma câmera,
entendeu? Tem muita gente que se salva. Eu viajo bastante, como você sabe, né? E eu frequento lugares, eu não frequento só lugares onde tem o holoforte. Eu vou para a favela. Quando eu vou para o Rio de Janeiro, eu dou aula nos projetos social de comunidade. Eu vou para a capital gaúcha, eu vou para a comunidade. Eu vou para a Argentina, eu vou para os piores lugares. Talvez eu poste nas minhas redes sociais, eu ali nos lugares turísticos, bonito, mas aonde eu faço o meu trabalho acontecer é com o pessoal que faz acontecer da mesma forma que eu comecei. A diferença da gente, Daniel, e estar numa comunidade, é que o Daniel teve uma boa... Tem a mãe e boas referências. Entende? Talvez eu não passe a necessidade deles para não julgar o porquê que as pessoas escolhem um caminho diferente. Mas eu sei que, através do hip-hop, elas se salvam. Muita gente se salva. Né? E essas pessoas também entendem que as políticas públicas, às vezes, existem, mas elas não têm acesso. Porque, às vezes, o protocolo, para te chegar até a mesa para conseguir uma assinatura, é muito difícil, pessoal. Entende? Às vezes, é muito difícil. Entende? E, com todo respeito, eu não nasci para viver o básico, não. Eu acho que todos nós nascemos para reluzir. Eu gostaria de responder também. Ah, sim. Nós só temos uns 10 minutinhos. Ah, tá. Não, tranquilo. Vou tentar não queimar tudo. É o seguinte, bom, é que é tanta coisa que vem na cabeça, mas, enfim, antes de responder a pergunta do Lucas sobre a questão das políticas públicas, eu só queria fazer uma breve reflexão. A fala do Daniel trouxe também algumas coisas. Porque é isso, né? Quando a gente passa por esse processo da diáspora, onde a maioria dos nossos corpos negros vieram na condição de escravizados, nos tiram os nomes, nos tiram a família, nos tiram a terra, né? Nós somos desenraizados de todas as nossas práticas culturais, enfim, né? E eu falo isso nós com muita propriedade porque, primeiro, porque eu parto do princípio da cultura ancestral. E não só como uma frase, como um conceito clichê que muita gente está usando aí também, mas de uma forma esvaziada. Mas de olhar realmente, de saber que o que eu falo também, o meu corpo é um corpo ancestral, eu também falo pelos ancestrais, de certa forma, porque eu estou dando, quando eu reconheço eles, né? Quando eu reconheço eles, eu dou continuidade, de certa forma, ao que eles, né, talvez planejaram, enfim, para mim, né? E acho que todos nós nos sentimos dessa forma. Por isso que muitas vezes é muito difícil a gente olhar para trás e ver os nossos ancestrais, quando você falou, olhar para trás, reconhecer a nossa história. Quando a gente vai escrever a história de outros, nós como historiadores vamos... tranquila, quando chega na nossa própria história é muito difícil. Muitas vezes eu chorei na frente do computador quando eu consegui identificar o nome. Agora eles têm nome. E até vou abrir muito rapidamente aqui essa viagem específica, esse retorno para o Rio Grande do Sul, depois de aí quase 9 anos sem vir para cá, foi antes da pandemia, a última vez que eu vim, para visitar a família, inclusive, eu consegui dar uma passada muito rápida em Porto Alegre ontem e passei muito rapidamente nos lugares onde a minha família morou, enfim, né? Alguns familiares moravam, muitos já não estão mais aqui, ancestralizaram. E aí mas consegui dar nomes para muitos deles que eu não sabia antes, então reverenciá-los, sabe? Então eu fiz um ritual mesmo, de passar pelas ruas, chamar pelo nome deles, sabia que eles moravam ali nessa rua, inclusive, né, uma rua, por exemplo, para ver outro aspecto também do apagamento, né? Num desses processos de busca pelos meus, né, o nome dos meus ancestrais, eu me deparei com, de novo, a história porque foi a história mais completinha que eu achei, foi a do Belarmino, né? O avô da minha avó. Ele morou na rua, tinha lá a certidão de casamento dele, e muito interessante que ali no final do século XIX, eles tinham aquelas certidões que eles eram um texto corrido mesmo, onde colocava a profissão, a idade, enfim, os pais, os avós, muitas vezes, e onde morava. Então, em 2 ocasiões eu encontrei como Rua dos Pretos Forros. Aí depois eu fui pesquisar isso em Porto Alegre mesmo. Fui pesquisar Rua dos Pretos Forros, aí eu já fui deduzindo, provavelmente ele já era alforriado. Não consegui achar nada relacionado à alforria dele, mas ele era alforriado. Lembrando que a mãe dele, como eu tinha falado antes, era Clemência, que era escravizada. E aí, quando ele casou com a Marcolina, estava lá na certidão, Rua dos Pretos Forros, aliás, desculpa, depois da certidão de nascimento de uma das filhas, que é a Luísa, que vem a ser a avó, ela sim, a avó da minha avó Nice. Aí estava lá,
veio declarar o pai que nasceu ontem, tal dia, tal hora, na rua tal. Aí estava lá, Rua dos Pretos Forros, depois mudou para 28 de setembro, se não me engano. Que inclusive é a data que é da Lei do Ventre Livre, né? Se não me engano, é 28 de setembro. E aí depois ela mudou, depois com as grandes reformas urbanas ali, que é um movimento que acontece em boa parte das metrópoles brasileiras, e a gente encontra em Florianópolis o mesmo processo, não sendo exatamente uma grande metrópole, mas capital, né? A gente encontra no Rio de Janeiro a reforma lá do Pereira Passos, no início do século XX, e aí em Porto Alegre também a gente vai encontrar esse processo semelhante, aonde são as populações negras ali do bairro Ilhota, Colônia Africana, né? Aqueles territórios negros em Porto Alegre, as pessoas foram sendo destituídas daqueles lugares ou vendiam os terrenos a troco de nada, né? E a minha família está ali, inclusive a minha avó vem desse bairro do Ilhota, vem ali da região do Menino Deus. E aí essa rua dos Pretos Forros, que depois virou 28 de setembro, depois virou a Avenida Ipiranga. É um trecho da Avenida Ipiranga ali. E aí isso abriu a mente, assim, caramba, olha como vai apagando. A questão ali, acho que, não sei se era a Colônia Africana, que depois tem uma avenida que é Rio Branco. Então, assim, pode ser só uma feliz coincidência ou infeliz, mas Rio Branco, sabe? E aí você também tem esse processo, porque as ruas que tinham nomes que tinham... Até fui conversando com o Lucas ontem, né, quando ele foi me pegar no rodoviário, ele contou um pouco a história ali de uma igreja, como foi construída aqui em Bento Gonçalves, estava contando um pouco da história. Eu disse assim, olha que interessante, né? As ruas, elas têm um nome, a Rua da Bica, Rua das Lavadeiras, Rua do não sei o quê. Depois elas vai virando, aí o processo também da República, que quer tirar toda aquela carga do Império, apagar aquela história do colonialismo e do Império, e aí vai colocando nome de pessoas, mas não é qualquer pessoa, né? É o coronel fulano de tal, o próprio nome é Cidade Bento Gonçalves, enfim, por aí vai, né? Então, assim, você tem os monumentos, né? Os grandes monumentos aos precursores, aos desbravadores, esse povo aguerrido, trabalhador. Só que, assim, você vai para o patrimônio. Quem foram as pessoas? Ah, muito linda essa igreja. Quem construiu? Você acha que foram os brancos que construíram lá século XVIII, XVII? Não, mãos escravizadas. E aí tem toda aquela história que viralizou, até viraliza aí nas redes sociais, as grades com os símbolos do Sankofa, por exemplo, o coração, aquele recado que os nossos antepassados queriam deixar pra gente. Eu também não sei até que ponto aí me falta referências, né, para isso, para afirmar, mas querendo ou não, é uma coisa interessante de se pensar. Então, assim, que patrimônio é esse? Tem um patrimônio invisível, que são as mãos negras indígenas que construíram muitas coisas de patrimônio edificado e que sequer são creditadas, né? E aí, voltando e tentando já encerrar aí para responder a questão ainda das políticas públicas, tem a questão de quando nos tiram daí os nomes, né? Tiram nossos sobrenomes, nossos nomes, nos instituem nossas famílias. As pessoas vinham para cá, padecendo naqueles navios negreiros e as famílias eram simplesmente separadas, porque um era mais forte, servia para tal coisa, a mulher ia para outro lugar, e a terra, principalmente, né? Nós somos desenraizados da nossa terra-mãe, África, né? E aí, o que nos sobra? O corpo como território. É quando você fala, eu não tenho um espaço físico, mas tu tem um corpo. E isso tem que ser tão valorizado quanto. Porque nós não temos, nossos antepassados nos deixaram o corpo pra gente, nos deixaram a memória, porque isso não conseguiram apagar. Então, por isso que eu falo, quando a gente fala, eu não falo por mim, cada um de nós fala pelos nossos ancestrais. Então, a gente tem que se encher a boca mesmo, encher a boca de orgulho e dizer, nós falamos pelos nossos ancestrais porque é o que nós temos, é o nosso patrimônio, é o nosso corpo, é a nossa expressão corporal, é a nossa fala quando a gente vai dar aula, é a maneira como a gente se expressa cantando, dançando, porque é o que nos deixou, é o que os nossos ancestrais deixaram, é o que sobrou pra gente. Mas não sobrou no sentido, não, sabe? É o que sobrou. Aí aquela coisa, o negro ele só sabe dançar samba, tocar pandeiro e jogar futebol, o corpo. E, sabe? É o que nós temos, sim. Mas nós somos muito mais do que isso. Porque resistir nessas condições onde nós temos sequer nossos nomes creditados em cada tijolo que foi colocado nessas igrejas suntuosas e palácios não sei o quê, né, sei lá, palácios suntuosos onde o governador X governou por tantos anos, mas as pessoas que serviram, que limparam ali, cadê o nome delas na história, sabe? Então, a gente se encontra assim. E quando a gente fala, por isso que eu digo assim, às vezes é complicado a gente querer, eu sei que tem os limites de tempo, tem o cansaço também, porque a gente falar demais às vezes é cansativo para quem está ouvindo, mas a gente precisa falar. Então, essas oportunidades que a gente tem de trocar essas ideias e de poder propagar isso, sabe?
sabe? Se o grande público não está aqui para ouvir, que muita gente que gostaria que estivesse aqui não está para ouvir, vamos colocar na internet, vamos atingir os nossos jovens numa linguagem acessível. Outra coisa também, a gente precisa parar muito academicismo, sabe? Vamos traduzir as coisas para uma linguagem acessível. E aí a gente agora, sim, respondendo à questão das políticas públicas, aí agora como alguém que trabalha na gestão, né, enfim, na administração pública, o que eu posso dizer? Na área específica de patrimônio, né, que é a área que eu conheço. Por exemplo, lá em Santa Catarina, a gente agora está com um projeto de trabalhar com inventários, né? Porque é isso, muitas vezes, para além da questão dos editais, onde muitos de nós já, né, com as nossas expressões culturais, a gente consegue inserir os projetos, inclusive, né, na qual esse projeto também está aqui, né, desse seminário hoje acontecendo aqui, a gente já consegue avançar em algumas coisas, pelo menos divulgar, né, nossas práticas e sobreviver de alguma forma também. Nós precisamos viver também. Porque essa coisa de dizer, olha, dança aí um pouquinho, depois te dou ali um coffee break, eu te pago em tal coisa. Não tem isso, sabe? A gente precisa se valorizar. Tem isso também, né? Mas, para além disso, no campo daí do patrimônio, a gente instigar que os gestores trabalhem com a questão de inventário, porque é isso, a gente não tem lá, muitas vezes, o patrimônio edificado que é notificado lá com... aqui viveu a família negra tal, aqui nós não temos isso, né? Esse tombamento, sequer a construção tem esses créditos, né? Salvo ali as igrejas do Rosário, que a gente sabe que foi construída, e tem as irmandades, que às vezes tem o nome de algumas pessoas. Mas os clubes negros... mas o clube negro não é arquitetura, sei lá, eu não sou da área... rococó, não sei o quê, esse né, barroco, arquitetura... Porque esses movimentos arquitetônicos são super estimados, super valorizados, né, pelo patrimônio de cal, que chama, né, edificado. Mas, caramba, tem muita coisa implícita ali, né? Tem muita coisa implícita porque foram construídos... Cara, onde é que foi que eu vi esses tempos também? Bem recente eu vi alguém... não lembro qual é o local, nem aonde, que circunstância, mas foi um vídeo no YouTube que eu vi, alguém mostrando uma igreja, falando assim, olha, foram construídas por pessoas negras, e aqui tem alguns símbolos implícitos de expressões de religiosidade matriz africana. Tinha lá, e era um painel bem rebuscado, assim, umas esculturas bem rebuscadas, todo em ouro, que é aquele período do barroco, se não me engano, mas estava ali uma Oxum implícita, uma sereia, símbolos de adinkras africanos, por exemplo, implícitos ali. E está muito na entrelinha, mas precisa ter esse feeling para entender que está ali a nossa história impressa, mas ela não é acreditada, não existe nos créditos, quando é um patrimônio tombado, de que foram pessoas negras que construíram, sabe? Então tem muito disso. E aí, voltando a essa questão, né, de como que a gente pode chegar, eu acho que instigar os gestores a trabalhar com essas questões de inventário, e tem uma coisa no campo da educação patrimonial, que é muito interessante. Inclusive, o ano passado participei de um evento voltado para patrimônio, e fiz uma oficina de educação patrimonial. E aí a ministrante, ela falou assim, olha, tem a questão dos inventários participativos, aonde a gente ouve as comunidades, e aí elas é que vão nos dizer o que deve ser patrimonializado. E não vir aquele de cima para baixo do gestor que acha que, com todo respeito, nós vamos colocar o Vale dos Vinhedos como patrimônio cultural, vamos colocar a produção do vinho, não sei o quê, o queijo, como nós temos lá o queijo, nem sei falar direito, Kochese, alemão, eu acho, o queijo tal, feito por... Sabe, os produtores, com todo respeito aos produtores rurais, também passaram por suas lutas, batalhas, mas não venham querer comparar com as nossas dores, porque eles vieram com nome e sobrenome. Eles estão aí com os nomes e sobrenomes até hoje. Nós não temos sequer isso. Então, o que nos sobra? As memórias ancestrais do andar na terra, porque a minha avó dizia que fazia bem, da erva tal para tal coisa, para os olhos. Nossa, minha avó falava isso também, olha aí, ó. E é assim que a gente se rearranja. E é assim que a gente se rearranja, e é assim que a gente forma a família. Não podemos não ser famílias sanguíneas, mas eu já estou me sentindo aqui, minha prima, minha irmã, sabe? É isso, sabe? Então é assim que porque a gente se encontra no sorriso, a gente se identifica na forma. Quando a gente fala, olha, minha avó fazia isso, a minha também. É isso, sabe? É aqui que a gente se rearranja, se fortalece e sim, nos tornamos pertencentes. A gente pode não ter nascido aqui em Bento Gonçalves, né? Muitos de vocês falavam, não nasci aqui, mas você se identifica porque passa pelos mesmos processos, porque o apagamento é semelhante, seja aqui, seja em Florianópolis, seja na Bahia, seja no Rio de Janeiro.
qualquer lugar, entende? Então é mais ou menos isso. Eu acho que nas políticas públicas, e a gente tem que incomodar sim. Abriu o edital, não recebeu pontuação, vai lá, se qualifica, vai ter que se qualificar para o produtor cultural, vai ter que se qualificar, vai ter que, sabe? E incomodar, sabe? Incomodar. Que nem o pessoal lá do hip hop já tá lá, recebi, inclusive, você tava viajando para cá. Como é que tá o processo aí? Tem que esperar, porque o Conselho de Cultura lá assumiu agora no estado, aí tem que passar por eles. Que aí agora é uma celeuma, né? Tem que defender. É que nem defesa de tese, de dissertação, né? Você tem que ir lá defender o seu. Então é isso, mas ainda bem que tem uma pessoa lá que é da causa, que está assumindo agora também. Então já estou sentindo um pouquinho mais aliviada. Porque é isso, é levar chulapada de todos os lados. Mas a gente resiste. Estamos resistindo, nossos antepassados resistiram até agora através da gente. Por que nós vamos desistir, né? É isso, é a grandeza da nossa história que a gente tem que recontar sempre. Até doer, até dizer assim, ok, vocês venceram. É isso. Muito obrigada, então, pela presença de vocês três. Fico muito feliz, foi uma aula maravilhosa hoje.